Olá, meu povo abençoado, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez muito feliz, graças a Deus por esse nosso momento do devocional da palavra do Senhor. E hoje, eu trouxe uma palavra grandiosa que o Espírito Santo colocou em meu coração. E eu espero que você abra o seu coração para receber essa palavra, que vai edificar muito a sua vida e que você esteja atento a ouvir aquilo que Deus quer lhe dizer. E eu convido você também a abrir a sua Bíblia para nós lermos juntos lá em Mateus, capítulo 14. E eu vou estar lendo, gente, do versículo 25 em diante. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Gente, essa palavra, ela é grandiosa, né? Bom, Pedro, ele e os discípulos, avistam Jesus aproximando daquele barco, vê um fantasma. Eles não conseguem enxergar Jesus. E Jesus fala para eles não ter medo, que é ele, Não tenha medo, gente, sou eu, sou Jesus, tá tudo bem. Mas Pedro, ele aproveita daquele momento, daquela oportunidade, e fala para Jesus: "Se é você, me permita andar sobre as águas e ir ao seu encontro, E Jesus fala para Pedro ir, e Pedro vai. E quando Pedro aqui, nesse momento, ele provoca o milagre dele, Ele tá com fé. Ele tá com fé, gente. Por mais que ele esteja com medo, Pedro está com fé. Porque se Pedro não tivesse fé naquele momento, Pedro não tinha falado para Jesus permitir que ele andasse sobre as águas, porque ninguém iria arriscar a sua vida. Então Pedro, ele tinha fé que ele também poderia andar. Se realmente era Jesus, ele também poderia andar sobre as águas, porque para Deus nada é impossível. Então foi onde Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas. A Bíblia nos diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então Pedro, ele andou. Eu não sei quanto tempo Pedro anda sobre as águas, mas ele foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. A fé de Pedro fez com que ele vivesse aquele milagre, aquele momento único que nunca aconteceu na vida dele e nem dos discípulos que ali estavam. Então foi algo assim, único. E Pedro tá lá, vivendo seu milagre de andar sobre as águas, E o olhar de Pedro tá em quem? Em Jesus, com o olhar fixo em Jesus. E Pedro vai. No momento que Pedro tá andando sobre as águas, o vento começa a soprar forte. A tempestade, ela aumenta. E Pedro, por um minuto, eu não sei, por um minuto ou por um descuido, Pedro, ele para de olhar para Jesus e começa a olhar o vento. Ele foca na tempestade. E o medo toma o coração de Pedro. E aí, o lugar onde estava a fé é tomado pelo medo. E o que acontece com a vida de Pedro? Ele começa a afundar. Que palavra, gente? É o que acontece na minha e na sua vida. Às vezes a gente tá com o olhar ali fixo em Jesus, crendo nas maravilhas, em tudo que Jesus pode fazer na nossa vida. Mas por quê? Um probleminha aumenta, porque o vento começa a soprar ao contrário. Parece que a tempestade, ela só aumenta na nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente começa a olhar para circunstâncias e tira o olhar de Jesus. Esse é o meu e o seu problema. Porque enquanto nossos olhos estiverem fixos em Jesus, a gente vai continuar andando sobre as águas.
mas a partir do momento que nós tirarmos o olhar de Jesus, vamos começar a afundar como Pedro afundou. Independente de como esteja a sua vida, independente de como esteja a circunstância, enquanto o seu foco estiver em mim, não importa o que está acontecendo ao seu redor, eu sou capaz de permitir que mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos ventos fortes, você continue andando sob as águas. Assim que Pedro começa a afundar, Pedro grita por socorro, né? Jesus, salva-me! E prontamente Jesus estende a mão e salva ele, né? E eu quero te dizer que se você é a pessoa que está afundando, se você clamar por Jesus, ele pega pela sua mão, ele te levanta e ele te socorre. Porque, gente, Jesus, ele nunca nos abandona. A gente sim abandona Jesus, mas Jesus, ele nunca nos abandona. E se você tá sentindo que você tá afundando, que você tá afogando, clame por Jesus, que ele irá te socorrer. A gente temos um forte problema. Diante dos problemas e da dificuldade, em vez da gente dobrar a nossa fé, a gente se afasta de Jesus. A gente deixa os problemas dominar o nosso coração, dominar os nossos pensamentos. Se você está passando por um problema difícil, se você está passando por um momento complicado, tenha fé. Porque esse Deus que permite a tempestade é o mesmo Deus que acalma. E se Deus está permitindo você passar por um momento difícil hoje na sua vida, por mais que você não entenda, gente, tudo é uma lição. Tudo tem um propósito, suporte o processo para viver o propósito. É igual eu falo, gente, a minha vida também não é um mar de rosas, eu tenho um momento difícil, eu sofro, eu choro. Mas, gente, eu decidi na minha vida, eu falei, Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar diante da tua presença, porque se com Deus já é difícil, imagina sem. Vocês viram a história de Jó? Já tinha tudo e era temente a Deus. E o que Deus faz? Permite com que o diabo tire tudo de Jó e Jó não blasfema contra Deus. Jó não blasfema contra Deus. Jó continua crendo em Deus, independente da circunstância, independente de tudo que estava acontecendo na vida dele. E o que Deus faz? Deus honra Jó. Deus devolve tudo em dobro na vida de Jó. E é o que Deus vai fazer na sua vida. Tá difícil, tá sofrendo, tá chorando. Continua, não para. Não é hora de você parar. Deus, ele te dá o sustento. Você, dia após dia, você vai sendo renovado por Deus. Deus está permitindo que tudo isso aconteça na sua vida, mas não é para te punir, não é para te ferir. Não. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para você viver o estado extraordinário de Deus na sua vida. Você precisa crer mais no seu Deus. É difícil, a tempestade tá forte, o vento tá soprando ao contrário, e não adianta a gente querer lutar contra o vento. Se o vento tá forte, ao contrário, se você for de encontro com o vento, você não vai ser mais forte que o vento. Então o que você precisa fazer? Descansar em Deus. Descansar, porque você tem a plena certeza de que Deus está cuidando de você. Buscar fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance. Jesus sabe exatamente a hora de chegar nas tempestades da nossa vida. Ele sabe o que a gente suporta, ele sabe, e ele não vai agir até o momento que você que tem que agir. Ele não vai pôr as mãos, mas a partir do momento que ele falar assim, ó, meu filho, você já fez o suficiente, agora deixa comigo. Aí ele age na sua vida. Então, se você tá passando por esse momento difícil, se tá complicado, você é capaz. Deus, ele te capacita dia após dia. Então tenha fé. Essa tempestade que tá surgindo na sua vida, que parece devastadora, ela não é pro fim. Ela tá sendo para fazer uma limpeza, para tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que tá te impedindo de você viver o seu milagre. Ela tá sendo para colocar as coisas no lugar. E depois dessa tempestade, vai surgir um céu lindo, um céu azul, um sol para aquecer a sua vida. Então tenha fé.
Porque o mesmo Deus que permite a tempestade é o Deus que acalma. E Ele tá chegando para acalmar a tempestade da sua vida. Se você tiver Deus na sua vida, você tem tudo que você precisa para vencer os problemas do dia a dia. E eu espero que Ele continue falando com o coração de cada um de vocês. E que vocês possam cada dia mais, gente, buscar a palavra do Senhor, buscar ter intimidade com Deus, porque, gente, Jesus nos diz que no mundo a gente teria aflições, mas Ele venceu e eu e você também vai vencer. Creia. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Um beijo para vocês e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.